Como qualquer livro, o tríptico deve ser lido da esquerda para a direita e na parte esquerda do tríptico. Vemos o começo da história, a cena do encontro de Adão com Eva. Para o Adão atônito, Eva é apresentada por Deus na forma de Jesus. E ao redor vemos uma cena idílica do mundo animal. Bem, quase perfeita. Ao lado dos animais comuns e inventados, mas fofos, já notamos um toque de maldade. Na Idade Média, a mulher era vista como fonte do pecado, seduzindo o homem inocente. E Bosch, nesta parte, nos sugere o início da decomposição, como se o próprio surgimento de Eva abrisse as portas do paraíso para o mundo dos demônios. Do reservatório escuro aos pés de Adão, criaturas estranhas e sombrias emergem, entrando em conflito com os habitantes do paraíso. E por enquanto, os habitantes estão vencendo. Mas reparem, aqui vemos pássaros devorando o mal, e isso terá grandes consequências. No lago nada um demônio que, na superfície, parece uma freira lendo um livro, mas debaixo d'água é um peixe. Mas ele não consegue esconder o longo bico de pato. Na verdade, os demônios em Bosch são sempre uma mistura de humanos e animais, e em breve veremos uma transformação assustadora que consumiu a humanidade. Ao redor do lago, na parte superior, vemos animais pastando pacificamente e uma fonte cor-de-rosa. Mas até aqui o mal já está à espreita. Bem no centro da fonte, há uma coruja quase imperceptível. Na Idade Média, a coruja era considerada uma entidade demoníaca, pois levava uma vida noturna. No centro da fonte rosa da vida, o mal se instalou. E vemos que a base da fonte já ficou azulada, e à direita do reservatório começaram a sair estranhos animais escuros. A mesma coisa acontece na parte de cima. Aqui vemos pássaros, que a princípio são todos brancos, mas aos poucos passam por um prédio estranho e se transformam em um enorme bando de aves negras. As aves negras representam o pecado, mostrando como muitos pecados deixaram o paraíso e foram para o mundo, igual ao retratado como desabitado na capa. E agora vamos ver para onde foram nossos passarinhos. Avançamos para o centro e logo estamos nos campos de prazeres desenfreados, onde homens e mulheres nus se entregam. Os pássaros do pecado já chegaram e começaram seu trabalho sombrio. As frutas se tornam suas ferramentas, com as quais seduzem as almas fracas. A fruta simboliza prazeres vazios. É um fruto brilhante, suculento e atraente, mas que não pode realmente saciar a fome. E agora vemos um bando de pássaros escondidos nos arbustos à esquerda. E entre eles, a primeira dica do infortúnio, pessoas mortalmente azuladas que já não conseguem viver sem as frutas. Eles se tingiram com suas cores e estendem as mãos para os frutos que os pássaros seguram. O mesmo ocorre no palco principal. Quase todas as pessoas aqui estão ocupadas comendo frutas vermelhas, e quase em toda parte há pássaros, ainda circulando entre as pessoas e atraindo-as com frutos suculentos. Para evitar dúvidas, Bosch nos dá uma dica. Acima, criaturas semelhantes às sereias pescam com frutas vermelhas como isca. Uma já pegou um peixe e o colocou no espeto, a outra ainda tenta alcançar a fruta atraída pela suculência. Bosch mostra a perseguição das tentações às almas e à fé humanas. Busquei por muito tempo interpretações, pois nenhuma fonte chega a uma conclusão definitiva sobre o simbolismo do peixe nas pinturas de Bosch. Parece mais provável que o peixe simbolize Cristo. Esse acrônimo, formado pelas iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, Ictis, tem um logotipo em forma de peixe. Assim, logo entendemos a cena de pescar o peixe com uma fruta, oferecendo prazer por fé. Isso também explica o peixe, que passa despercebido deitado aos pés das pessoas, ou que uma pessoa carrega aqui, ou as pessoas um pouco mais acima. Na terceira parte do tríptico, que mostra a ausência de peixes, percebo uma representação simbólica do peixe. A cera mostra que a virtude ainda está nessas almas nuas, mas elas se afastam, atraídas pela sedução sem sentido dos outros. E isso é compreensível, porque algumas frutas são tão grandes e tentadoras que é muito difícil resistir a elas, e elas conseguem seduzir grupos inteiros de pessoas de uma só vez. E aqui estão as pessoas, já quase totalmente consumidas pelas frutas. Elas se tornaram prisioneiras de sua própria ociosidade e dificilmente conseguirão escapar. Chama a atenção esse casal apaixonado, que não está comendo nada e se encontra em uma espécie de bolha de vidro, isolado do resto do mundo. E aparentemente está tudo bem com eles, mas não é bem assim.
porque abaixo deles vemos alguém totalmente absorvido pela tentação do fruto, talvez um vizinho ou amigo. Um ramo cresce de seu corpo, com uma fruta na ponta. E ela já penetrou na esfera dos apaixonados, e a barreira protetora do amor ficou cheia de rachaduras. Isso representa como pessoas contaminadas pelo pecado acabam transmitindo-o e levando entes queridos a caminhos perigosos. Ótima imagem, não é mesmo? Logo notamos que os pássaros já não precisam mais fazer seu trabalho sujo. As pessoas já assumiram, levando vizinhos a prazeres vazios e desviando-os do caminho certo. Voz KH aborda esse tema várias vezes. Uma mulher seduz um homem com frutas. Um casal, consumido pelo pecado, oferece um galho de frutas que uma multidão deseja. E também olhe para as pessoas em grupos, elas estão sempre sussurrando algo umas para as outras. O sussurro simboliza sedução e engano. Pessoas já iludidas sussurram seduções aos outros. Segundo Bosch, a humanidade está irremediavelmente marcada pelo pecado. No centro da cena, pessoas dançam montadas em animais. Estudiosos de arte dizem que esse círculo representa o zodíaco, referência à astrologia, então vista como ciência herética. Mas eu não concordo com isso. Nesse círculo, há muitos animais que não existem nas constelações e, ao mesmo tempo, faltam animais para os quais sempre houve constelações. Acho mais provável que isso seja uma ilustração de alguma transição, uma bacanal, uma fusão das pessoas com seus impulsos animais que acabam transformando-as em demônios. É importante destacar o recurso simbólico de Bosch. O objeto invertido ganha significado oposto. Um jarro com água representa alma plena e lar, mas invertido simboliza heresia. Um funil indica cura, mas invertido sinaliza charlatanismo. Um livro nas mãos de uma pessoa é símbolo de iluminação, mas na cabeça é símbolo de hipocrisia. Aqui, a dança selvagem em sentido anti-horário simboliza um desenvolvimento infinito ao contrário, de degradação. As almas que montaram nos animais logo se fundirão com eles e virarão demônios, adotando seus piores traços: desajeitamento, teimosia, cabeça dura e agressividade. Aqui também há frutas silvestres, usadas como isca no chifre do cervo. Os cavaleiros as carregam para atrair pássaros. Mesmo assim, o peixe ainda está com eles. E no centro da composição, novamente, há um lago. E isso é muito curioso. No centro do lago, há um grupo de mulheres. Acima delas, pássaros brancos voam em círculos. Acho que eles simbolizam a pureza. Essas mulheres não comem frutas silvestres nem montam animais. Cercadas de tentações, a água ainda as protege da loucura ao redor. Mas o perigo já está próximo. Aqui está um pássaro oferecendo uma fruta para elas, e nem todas resistem. Aqui está uma mulher já saindo da água. Um grupo de mulheres chegou à margem pensando nas frutas. As frutas nas cabeças simbolizam pensamentos pecaminosos, ainda não convertidos em pecado real. Uma delas já pegou uma fruta e está prestes a comê-la. Bosch mostra que, ao se entregarem a diversões desenfreadas, as pessoas não só caem, mas também arrastam almas inocentes. E na parte mais alta vemos uma fonte azulada. Bosch utiliza bem a codificação de cores e mostra a transição para o pecado ao trocar o rosa pelo azul escuro. E agora, no centro, temos uma fonte completamente azul e rachada, da qual saem 4 rios que contaminam o espaço ao redor. E bem no coração dela vemos a única sugestão de sexo nesta pintura. Um homem estende a mão para o ventre de uma mulher, aparentemente oferecendo a ela adultério. À direita vemos uma bunda, que suspeito simbolizar a homossexualidade para Bosch. Vou ilustrar com uma cena da parte infernal do tríptico, para a qual passaremos em breve. Essas mesmas bundas azuis, já entregues ao pecado, aparecem na cena com uma concha estranha onde as pessoas entram. Um objeto oco em forma de ovo geralmente simboliza fé falsa ou alma vazia. Então veja, aqui um grupo de pessoas entrando em um ovo vazio significa que elas se desviaram do caminho. Elas chegaram a um beco sem saída, não há mais caminho adiante, mas mesmo assim continuam indo para lá. Vamos ver esse mesmo recurso também no inferno. Mas nem todas as formas ovais estão quebradas no tríptico de Bosch. Nesta parte da pintura, há um ovo que é muito difícil de notar. Aqui está ele.
Ele é carregado pelos cavaleiros e só chama atenção porque Bosch o colocou no centro da cena. E isso nos indica a enorme importância desse símbolo, o símbolo da plenitude da vida, da fé e da esperança na redenção, que sempre existe enquanto ainda não chegou o tempo do inferno. A parte central mostra uma peste inevitável e devassidão se as pessoas se entregarem aos demônios e prazeres vazios. Naquela época, prazeres em forma de frutas vermelhas significavam quase todos os prazeres pelos quais hoje pagamos caro: comida saborosa, coisas caras, fama, sexo. E na última parte do tríptico, veremos a que punição engenhosa Bosch submeterá cada um desses pecados. E agora passamos para a terceira parte do tríptico. E essa parte talvez seja a mais interessante e simbólica. Analisá-la será incrivelmente fascinante. Bosch retratou uma cena infernal de castigo, aguardando as almas que cedem às fraquezas. E o melhor é observá-la por partes. Vamos começar de cima. Na parte superior, vemos um incêndio infernal queimando casas, figuras demoníacas sombrias e exércitos inteiros de monstros correndo de casa em casa à procura de almas escondidas. Este é o apocalipse que a igreja usava para assustar até o século XV, mas nunca ocorreu. Veja, em primeiro plano está um exército de demônios, talvez os mesmos que há pouco cavalgavam em suas bestas das paixões. E abaixo há uma construção surpreendente cujo significado permanece até hoje um mistério não resolvido. Mas uma imagem muito parecida com essa pode ser vista na primeira parte do tríptico, que ainda é quase inocente. E eu acho que isso não é por acaso. Eu me permito supor que essas duas orelhas simbolizam uma espécie de carruagem infernal, na qual, em vez de rodas, há orelhas, tão facilmente influenciáveis pelo sussurro do diabo. São elas que um dia serviram como instrumento de sedução, que se tornam a ferramenta que esmaga os pecadores. Bosch afirma que o que antes dava prazer, como frutas sedutoras, no inferno virará instrumentos de dor eterna. Esse refrão aparece em outras partes da pintura. Descendo um pouco mais, vemos uma pessoa enforcada em uma chave. A chave é um símbolo do órgão sexual masculino. Esse é um castigo simbólico pela luxúria. Aquilo com que essa pessoa pecou agora a atormenta. E aquelas pessoas deslizando no gelo com um único patim, esse é o mesmo lago das outras duas partes, só que agora está congelado. Na verdade, o lago e a água simbolizavam o amor e os prazeres amorosos. E veja como Bosch vira tudo de cabeça para baixo de novo. O lago congelado do amor se transforma em um caminho escorregadio para um buraco assustador no gelo. Atenção! O demônio desliza com 2 patins e pode frear. Já os pecadores com um só patim não podem e caem no buraco gelado. E diante de nós se desenrola uma cena assustadora, onde instrumentos musicais se transformaram em máquinas de tortura. Os instrumentos musicais simbolizam a ociosidade. A música era ouvida em tavernas, festas e também durante adultérios, ou seja, em todas aquelas ações que, segundo Bosch, corrompem a alma humana. Consegue imaginar o quanto ele era chato? No inferno, os frutos ociosos da música viram instrumentos de tortura. Aqui está um homem crucificado em uma harpa, forçado a sofrer eternamente com a dor insuportável causada pela vibração das cordas. E aqui está um pecador, em pânico, preso dentro de um tambor, no qual um demônio toca ensurdecedoramente, e ali está uma flauta saindo das costas de mais um pecador. Ele carrega outra enorme nas costas, impossível de levantar, onde um demônio assustador toca novamente. E toda essa orquestra demoníaca de dor é comandada por um monstro que toca uma melodia escrita nas nádegas de um pecador. Há 10 anos, pesquisadores reproduziram a melodia escrita nessas nádegas. Você já a ouve há minutos. Vou te dar segundos para ouvi-la sem minha fala. Vamos em frente. No canto inferior esquerdo, vemos o castigo pelo jogo de azar. Uma pessoa pregada a uma tábua, com o demônio do jogo pairando sobre ela, indicado em suas costas. As mãos da pessoa estão pregadas e ele, permanecendo eternamente sob o domínio do desejo de apostar, nunca poderá realizar esse desejo. Vemos aqui cartas, dados, gamão, que eram os mais populares na Idade Média. Aqui 2 cães blindados devoram uma pessoa. O que você acha que pode ser?
Na Idade Média dizia-se 2 cães, um osso ao se referir a 2 pessoas querendo o mesmo. E você provavelmente já adivinhou que este é o pecado da inveja, agora eternamente devorando o invejoso no inferno. No canto inferior direito há uma cena simbólica. Um demônio porco vestido de freira sussurra algo a alguém. De joelhos, ele tem uma indulgência que a igreja lhe concedeu em vida e que, obviamente, não funcionou. As indulgências eram exatamente assim. A quantidade de selos indicava o número de pessoas resgatadas do inferno. Aqui estão 2 em terror. E eu acho que são clérigos gananciosos, condenados a comprar inutilmente a esperança de salvação, que nunca vai acontecer de novo e de novo. Restam 2 cenas interessantes. Primeiro, observemos o pássaro demônio com panela na cabeça, sentado no trono, pés em jarros e devorando pessoas. Atenção! Do traseiro do pecador saem pássaros pretos aludindo ao local do pecado. Acredito que Bosch aborda novamente a homossexualidade aqui, já que vemos homens. Um demônio devora o pecador e o defeca em uma fossa cheia de outros. Ao lado, um ganancioso é punido, condenado a defecar moedas para sempre. Aqui está o glutão, condenado a cuspir para sempre toda a comida que comeu. E ao lado deles, uma mulher exausta sentada, que se olha em um espelho colocado nas nádegas de outro demônio. E você provavelmente já percebeu que este é o pecado do orgulho, quando a orgulhosa é humilhada, condenada a se ver eternamente na traseira demoníaca. No centro dessa cozinha infernal, há uma construção estranha, parecendo uma casa e um ovo oco com cabeça humana. Não há imagens preservadas de Bosch, mas um retrato feito 30 anos após sua morte se parece muito com o homem da casa. Há uma teoria que considero mais convincente de que nessa passagem Bosch admite ser também pecador. Aqui de novo, o ovo vazio simboliza o caminho errado. Especialistas afirmam que o bar na casa, barcos nos pés e pernas podres das árvores simbolizam embriaguez ou caminhar trôpego. Mas então, por que as pessoas cinzentas estão subindo a escada? Escreva suas ideias nos comentários. A maioria dos símbolos nas pinturas de Bosch ainda permanece um mistério, e isso instiga ainda mais a mente dos pesquisadores. E você consegue imaginar a imaginação de uma pessoa que conseguiu pensar em cada detalhe, cada pequena coisa em uma tela tão grandiosa? E é exatamente por isso que isso é uma obra-prima. Para ver todos os detalhes, deixo o link da imagem em alta resolução na descrição. Inscreva-se no canal, deixe seu like nesse vídeo e não peque. Aqui foi Nina Chev. Até mais a todos.